Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda aqui a mais um vídeo do nosso canal. E eu vou hoje aqui, nesse vídeo, revisar um dos fundos que eu tenho em carteira aqui, que é o Yield 11. Sempre estou fazendo essas revisões na minha própria carteira aqui, de tempos em tempos, para estar acompanhando e aproveitando aqui, compartilhando com você esse FII que eu considero ser bem interessante, tá? E que no momento está com desconto aí, certo? Um desconto aí bem interessante. Então vamos aqui, sem mais delongas, vamos analisar aqui o Yield 11, certo? Esse fundo imobiliário de logística. Vamos ver aqui inicialmente o básico dele, tá? Depois eu venho para os dividendos, depois eu venho para o valor patrimonial, enfim. Vamos ver que ele tem a data de IPO até bem recente. Quem faz a gestão é a Vinci Real Estate, aí, que tem outros fundos na bolsa, certo? É uma gestora que está ficando até bem consolidada no mercado aqui. Tem fundo imobiliário de shopping também. Eles fazem uma gestão interessante. Tem uns relatórios bem interessantes também, sempre. E o que é o mandato dele é renda. Renda é o quê? O mandato é o que o fundo tem por objetivo fazer. O que é que a gestão tem por objetivo fazer? Que no caso aqui, renda é comprar imóveis para oferir renda. Isso é o mandato renda. Então, basicamente é isso. E o segmento dele é o segmento de logística, tá? O segmento da logística aqui, onde ele investe majoritariamente em prédios físicos, que são galpões de logística que servem para a distribuição de produtos aí no mercado. Vamos dizer assim, um e-commerce que precisa armazenar os seus produtos para fazer a distribuição, mandar para diferentes cidades, enfim. Então isso é um setor que vai ser cada vez mais demandado aí, sem sombra de dúvida, certo? E bem interessante, tá? Agora vamos ver aqui o valor patrimonial atual dele, tá? A gente pode ver que ele está com um desconto aí de quase 17% no valor da sua cota, certo? Sendo que cada cota que você compra tem um valor patrimonial. O valor patrimonial é o quanto que todos os ativos dele têm somado em patrimônio. Por cota está R$ 113, ele está sendo negociado a R$ 95. 15, quase 16% aí de desconto. Quando a gente vai ver o histórico do valor patrimonial dele, a gente pode ver que ele teve algumas subidas aqui, valorizações no seu patrimônio com o passar do tempo. Porque o fundo de tijolo funciona assim, você tem um imóvel físico, que periodicamente ele vai sendo reavaliado e o valor dele vai subindo também. Então ele gera um pouco menos de dividendos do que um fundo de papel, mas compensação, o seu patrimônio vai sendo valorizado com o tempo. Vai valorizar igual ou acima da inflação? É igual você comprar um imóvel físico. Tem alguns apartamentos que vão valorizar abaixo da inflação, tem outros que vão valorizar na média e tem outros que vão valorizar acima. Tá? Aqui não é mágica, não. Você está comprando imóveis físicos. Tá? Mas que eles vão valorizar, eles vão valorizar. Se você tiver uma carteira diversificada, você pode ter alguns ativos que valorizaram acima, outros que valorizaram abaixo. Tá? No final das contas, o IFIX tem tido um desempenho maior do que o IPCA, tá? Tem sido acima, tá? Isso que importa. Certo? Aí, dividendos. Vamos ver aqui quanto que ele está pagando atualmente de dividendos. Nos últimos 12 meses, ele pagou 8,88% de dividendos. O que é um dividendo bem interessante, acima da média, tá? No último mês, ele pagou 0,75%, certo? O que é um dividendo bem interessante, tá? Para ser um fundo de tijolo, sim, é um retorno bem legal aí, tá? Ele está pagando um pouquinho assim, acima da média. Agora vamos aqui ao relatório gerencial, o último relatório que saiu agora em novembro de 2022. Vamos ver o que esse fundo nos traz aqui de informação. Inicialmente a gente pode ver que a taxa de performance dele aqui é 20% sobre o que exceder, o IPCA acrescido de um spread de 6%, blá, 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 blá. Tem a taxa de administração também, certo? Ok. E os destaques dele? Tem 36 renovações de contrato, certo? O fundo renovou antecipadamente com a empresa Privalia. O contrato foi estendido por mais de 36 meses. Enfim, ele traz aqui alguns contratos, mas eu vou me focar mais nos fundamentos dele, Aqui ele faz um comentário sobre o cenário macro. Aqui ele fala sobre o fundo lá
o Privalia, né? Fala aqui sobre obras que estão sendo executadas, certo? Enfim. Vamos ver aqui agora a performance do fundo, né? Vamos ver aqui agora um DRE, uma mini tabela, como se fosse um DRE, mas por cota, né? O resultado ele traz por cota aqui, né? Desde o IPO, veja só, né? Ele teve um resultado de 81 centavos por cota, média, né? Mensal, tá? Resultado, aí ele traz a média. É bem legal porque já resume aqui, a gente já consegue ter um resultado médio aqui. 0,81 centavos por cota. E aí a gente tem as despesas, né, financeiras. Por que financeiro? Porque ele é alavancado, ele tem algumas dívidas nele, a gente vai olhar isso aqui com mais profundidade, certo? Ele tem alguns CRIs. Mas ele tem aqui 0,11 mensal por despesa financeira, né? Receita financeira também, porque ele também tem aplicações financeiras. E dos 81 centavos ele gasta uma média aí de quase 10% com gestão e administração, tá? O que é um resultado aí na média, tá? Os outros fundos imobiliários eles gastam mais ou menos isso aí, 10% da receita mensal com gestão e administração, certo? E ele tem um resultado acumulado de 23 centavos por cota, certo? Que não foi distribuído, basicamente. Então ele vai ter um resultado acumulado por cota de 23 centavos, tá? Então você quando compra aí uma cota, você tem 23 centavos por cota de resultado acumulado que vai dar para pagar aí quase uns 2 meses de despesa financeira que ele tem. Só uma observação, tá? Aqui ele traz uma média de distribuição por cota, né? Dezembro de 2021, no último ano aí, né? Praticamente. Então a gente pode dizer que ele manteve uma média aí de distribuição alguns meses abaixo do resultado gerado. O resultado gerado foi acima, como a gente pode ver em março, fevereiro, maio, a gente pode ver em julho, agosto e outros meses ele distribuiu bem abaixo, né? Nesse mês aqui especificamente, abril, ele teve um rendimento, um resultado bem abaixo do que ele distribuiu. Então é isso, no final ele faz caixa em alguns meses, em outros meses, para manter sempre a distribuição constante, né? Porque isso é importante para manter o valor aí do fundo, enfim, para não ter grande volatilidade, tá? Aqui ele traz um dado muito interessante. Nessa linha pontilhada verde a gente pode ver que é o limite superior que o fundo está esperando receber por cota de distribuição. E aqui em azul, essa linha pontilhada azul inferior aqui, é o limite inferior. Aí quando a gente vai ver as distribuições aqui, você pode ver que ficou, né, janeiro, fevereiro, março, ficou aqui bem próximo do limite superior do que ele esperava. Aqui foi até acima, ó, em junho. E aqui, nesses meses que a gente teve aqui, ele já desceu um pouco em relação ao que eles esperam, ficando na média aqui do que eles esperam entre o limite superior e o limite inferior aqui. Aqui ele traz um gráfico bem interessante que é a rentabilidade bruta total do fundo, que soma, né, o que ele recebe de dividendos com a valorização das suas cotas. A gente pode ver que durante todo o período aqui, desde 2019, ele ficou acima de todos os índices, tanto da média dos fundos imobiliários, que é o IFIX, tanto do CDI, como também do IBOV, né, a Bolsa de Valores, as ações aí. Então ele ficou bem acima, especialmente nesse período aqui de 2019, 2020 nós tivemos aquela crise mundial aqui, ele mesmo assim ficou bem acima, tá, de todos os índices, e se mantém acima, tá? Se mantém acima e inclusive bem descolado de todos os outros índices. Isso aí é bem interessante, mostra uma qualidade muito grande dos seus ativos. Porque é sempre interessante a gente analisar esse período de crise que a gente teve lá em 2020, né? E ver como os ativos performaram. Nós tivemos muita vacância, tivemos uma redução muito grande. Se os ativos são bons, então eles performaram bem naquele período. Então, como a gente pode observar aqui nessa planilha, eles tiveram um bom desempenho aí. Então, sinal que os ativos são muito bons. Bom, um detalhe que eu queria explicar aqui para você
é que esse fundo ele possui dívida, tá? Vamos ver aqui exatamente como é a dívida dele. Ele tem 1,9 bilhões em imóveis, ele tem 64 milhões em aplicações financeiras e ele tem 266 milhões em dívida. Dívida que ele usou para comprar imóveis para aferir renda, entendeu? Então, basicamente, uma coisa paga a outra, né? Vamos dizer assim. Mas ele tem sim uma dívida, mas o patrimônio líquido dele é 1,7 bilhões, tá? É 1,7 bilhões de reais, certo? E o valor que tem lá patrimonial, que eu mostrei lá no começo, já é descontado essa dívida. Então, ele tem líquido dos seus ativos, menos os passivos, ele tem 1,7 bilhões, que dá R$ 113 por cota, e você está comprando com desconto de 16%, já descontando essa dívida, vamos dizer assim, né? E com o passar do tempo, né, esse fundo ele vai quitando esse saldo devedor, tá? Com o passar do tempo. E aí ele vai ter tudo líquido, não sei o que ele vai fazer, investir em outros, tomar outros CRIs, enfim, tá? E as dívidas que ele tem justamente são esses CRIs aqui, Fernando Dias e Privalia, com a taxa de IPCA mais 7, tá? Vencimento em janeiro de 2031, tá? Nós estamos em 2023 agora, quase 9 anos ainda. CRI aqui, IPCA mais 6,5, vencimento 2036, e CRI Castelo, vencimento em janeiro de 2031. Tá? Basicamente são essas as dívidas que ele tem. Tá? O que pode ter de risco aqui com relação a essas dívidas? O que pode acontecer é o IPCA disparar, vamos dizer assim, num cenário em que o IPCA vai atingir níveis estratosféricos, isso pode impactar no fluxo mensal dele. Ele tem que aumentar os pagamentos. Só que, por outro lado, o IPCA também reajusta o valor dos imóveis e o valor dos aluguéis, certo? Então, com certeza, se o IPCA aumentar, ele vai aumentar a arrecadação dele também de aluguéis. Então, por um lado, você não vai ter tanto risco assim, tá? Outro gráfico bem interessante, onde ele traz a receita média por metro quadrado que ele tem de imóvel. Você vê que está bem alinhado com o mercado. Aqui em maio deu um pouco abaixo do que o mercado está arrecadando aqui por metro quadrado, um pouco abaixo. E agora um pouco acima, né? Então ele se mantém ali arrecadando em média dentro do que o mercado está cobrando aí em metros quadrados, certo? Taxa de ocupação. Talvez por ele cobrar um pouquinho abaixo, ele mantém uma taxa de ocupação melhor até do que o mercado. Pode ver que ele mantém uma taxa de 100% aí de ocupação, tá? Novembro de 2022 ele deu uma reduzida nessa ocupação, foi para 90,2%, mas ainda está acima aí do mercado. Inadimplência, a gente pode ver que ele teve uma inadimplência oscilando, aí negativa, 1,20, uma inadimplência bem baixa, aí, mas oscila em tempos aí. Outubro de 2022 deu menos 4,99%, agora subiu para 2,14%. Enfim, ele tem vários contratos, né? Então você vai ter toda hora inquilinos entrando, saindo, mas ele mantém uma inadimplência aí, hora negativa, hora positiva, enfim. Não tem nada de grave aqui, pelo menos nesse indicador. Um dado muito interessante que eu gosto bastante aqui desse fundo é a quantidade de locatários que ele tem, tá? Ele tem vários locatários, né? São 59 outros locatários aqui, tá? Fora esses locatários que nós temos majoritários, vamos dizer assim. Mas mesmo os majoritários, a gente pode ver que cada um tem uma participação bem diluída aqui no fundo. E o restante também está bem diluído. Então, a gente tem uma quantidade muito grande aí de locatários, certo? Isso aí dá uma certa segurança. Em relação aos contratos, a gente tem 77% de contratos típicos, que são aqueles contratos que não tem uma multa muito pesada de rescisão, mas em compensação, ele consegue fazer essa captação muito eficiente aí de fundos, consegue uma boa inadimplência líquida, uma baixa inadimplência. Nós temos 23% de contratos também atípicos. Então, é um fundo mais dinâmico aí, que não tem tantas barreiras pesadas de entrada e saída de novos locatários. Tem vantagens, tem desvantagens, mas no final ele está apresentando um bom desempenho com esse modelo aí, tá? Isso que importa. Em relação à exposição que ele vai ter, a gente pode ver que a maioria das empresas são e-commerces,
37%, 29% de transporte e logística. Aqui nós vemos uma concentração maior no segmento, né, de atuação. Os estados em que ele está concentrado são bons estados aqui, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, pouca exposição, graças a Deus. Rio Grande do Sul, quase 10% de exposição. E está aqui. A gente pode ver uma concentração bem distribuída aqui, vários estados aqui com distribuição bem interessante, certo? Então ele é bem diversificado, certo? Bom, agora vamos ver em relação aos aluguéis. A gente pode ver que o índice de reajuste é em maior parte o IPCA. E todo mês ele em certa porcentagem renova os seus contratos. Então ele está sempre reajustando os aluguéis de acordo com o IPCA, assim como é no imóvel físico. Se você aluga uma casa, você vai cada ano pagando, né? Aqui, como são vários inquilinos, você tem todo mês o reajuste desses aluguéis pela inflação, tá? 74% é o IPCA e 26% o IGPM, tá? Tempo de aviso prévio para rescindir o contrato. Acima de 6 meses, né? Então a gente tem quase 60% da carteira. O inquilino ele precisa dar um aviso de pelo menos 6 meses, tá? Até 3 meses, tá? Enfim. E o tipo de multa? Isso aqui é uma coisa que a gente pode ver até 3 aluguéis, quase a metade. Ou seja, se o inquilino rescindiu antes do término do contrato, ele tem que pagar 3 meses de aluguel. Quase metade da carteira é assim. E 6 meses de aluguel, até 6 aluguéis, 27%. E saldo remanescente, quase 27%. Tá? Tipo de garantia. Nesse caso aqui, a gente tem outros aqui. Então não dá para saber muito bem em relação a que garantia especificamente esses contratos têm, né? Mas a gente pode ver que seguro-fiança, que no caso aqui seria um valor que a pessoa já deixa depositado lá, que não tem risco da pessoa não receber, né? Do fundo não receber, porque já está depositado, só 23%. Então fica um pouco obscura esse tipo de garantia, que a gente não tem muita... Quais são as garantias que essa multa vai ser paga, né? Isso aqui fica um pouco obscuro aí, não dá para saber exatamente, né? Que ele mostra os seus imóveis, os seus vários imóveis, enfim, e acabou o relatório. Deixa eu dar, então... Lembrando que nada do que eu falei aqui é conselho de investimento, recomendação de compra-venda, é apenas uma análise que eu estou fazendo para mim, porque eu tenho esse fundo em carteira, então compartilhando aqui com você, você tira as suas próprias conclusões. Mas por que eu particularmente gosto desse fundo? Porque ele é um dos poucos fundos aí que tem vários e vários imóveis de logística. Não é fácil ter vários galpões logísticos assim, na quantidade que ele tem, porque são empreendimentos bem caros, geralmente. Mas esse fundo, devido ao bom trabalho que ele tem feito em outros... a gestora tem feito bons trabalhos em outros fundos, acabou ganhando a confiança do mercado, acabou captando bastante recurso e acabou tendo a condição de comprar vários e vários ativos. Então, pelo fato dele ser diversificado, pelo fato dele ter apresentado resultados acima do esperado, especialmente momentos, daqueles momentos que nós tivemos aí no mundo, enfim, bem complicados. Pelo fato dele ter aí diversos e diversos inquilinos, ser bem diversificado, tanto em regiões como em diversas empresas alugando, tá? Por ser um setor promissor aí, por ser um setor bem interessante, por ele ter essa questão dos resultados e estar administrando bem, inclusive em períodos complicados aí, e estar com um bom desconto no momento, por ele ter esse desconto, no momento eu considero uma boa opção aí. Boa opção no setor de fundos de tijolos e está no radar aí juntamente com outros fundos. E diz aí o que é que você acha desse fundo, coloca aqui nos comentários. Se você gostou dessa análise, não esquece de deixar o like para motivar aqui o nosso trabalho. Se inscreve no canal e um grande abraço, até o próximo vídeo, a próxima análise.